Uma das perguntas que eu mais tenho recebido é: será que o Nubank vai quebrar? Nas últimas semanas, milhões de brasileiros acordaram com uma notificação estranha no aplicativo do Nubank, para quem é cliente do Nubank, falando da quebra do Banco Master, falando de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, falando de resgate automático, e muita gente pensou: ué, eu nem tenho conta aí nesse tal de Banco Master, por que o Nubank está me falando sobre isso? E outra, se um banco quebrou e o Nubank está cheio de dedos para me falar sobre isso, será que outro banco pode quebrar também? E será que o Nubank também pode quebrar? Essa é uma dúvida que faz todo sentido. Por quê? Porque sim, o Banco Master realmente quebrou. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco, que é um termo técnico para dizer: olha só, acabou, pode fechar as portas e Zé fini. E a partir daí, meu amigo, tudo foi jogado no ventilador. Com mais de 1.600.000 pessoas envolvidas, um rombo estimado aí na casa de mais de 41 bilhões de reais, peixe grande envolvido em fraude. Você está sabendo disso? Pois é, um monte de ministro está sendo ventilado o nome desses ministros. Eu estou fazendo um apanhado geral para depois trazer um conteúdo para falar sobre esse envolvimento dos ministros com o Banco Master. E também teve aqui o maior acionamento da história do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, com 30% de todo o caixa do FGC indo embora em um único caso. Tá bom, José, mas o que o Nubank tem a ver com isso? Você está falando do Banco Master, mas o que o Nubank tem a ver com isso? Bom, o Nubank ele não é dono do Banco Master, mas o Nubank tinha quase 3 bilhões de reais em aplicações do Master dentro da sua plataforma. Aplicações que foram distribuídas para os clientes do Nubank como CDBs, com rendimento muito acima da média. Aí você pode pensar: cara, então quer dizer que eu tinha dinheiro no Banco Master sem saber? Talvez sim, porque milhões de pessoas investiram em CDBs do Banco Master dentro da Nubank, sem nunca ter percebido isso, sem nunca ter aberto uma conta no Banco Master. Era justamente aquele CDB com rendimento que era bom demais para ser verdade, com prazo curtinho, com o símbolo roxo da Nubank bonitinho, mas o emissor era o Banco Master, sem você sequer saber. E quando o Banco Master quebrou, o que aconteceu? Pânico total. Por quê? Porque as pessoas começaram a se perguntar: bom, se o Banco Master quebrou e se o Nubank tinha bilhões e bilhões lá dentro, será que o Nubank também corre risco de quebrar junto? Essa também é uma pergunta justa, e isso tomou as redes sociais, os grupos de WhatsApp, os fóruns de investimento, porque as pessoas lembram que banco é confiança. E quando um banco quebra, a primeira reação natural das pessoas é o quê? É correr para o banco para sacar o seu dinheiro lá dos outros bancos, ou seja, medo total. E é aí aonde mora o perigo. Por quê? Porque se um banco gigante como o Nubank, que tem mais de 100 milhões de clientes somente no Brasil, sofre uma crise de confiança, meu amigo, não é somente o Nubank que vai quebrar, é o país inteiro, porque se todo mundo resolver sacar o seu dinheiro dos bancos, ao mesmo tempo o sistema financeiro quebra na hora. Imagina só, Pix parando, salário não caindo na conta, imposto, água, luz, supermercado, tudo travado. Por isso que essa história não é sobre apenas o Banco Master, é realmente um alerta. Como que um banco médio caiu numa fraude absurda como essa e arrastou bilhões e bilhões de reais e ainda colocou o maior banco digital do país no centro do medo coletivo? Acabamos de receber a informação de que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, do Banco Master. A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. O Banco Master, que negocia a venda para o Banco Regional de Brasília, BRB, tem como representante jurídico o escritório Barcide Moraes. Vocês conhecem esse nome de algum lugar? Nele trabalham Viviane Barcide Moraes e a esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e seus 2 filhos. Dizem que o potencial de conflito envolvendo a política é imenso, porque ele tem muitas conexões, então pegar e afundar uma pessoa como ele pode gerar uma série de conflitos. Eu vi alguém dizendo: a Polícia Federal vai investigar o envolvimento de parlamentares. É uma bobagem, por enquanto não pode, porque parlamentar tem prerrogativa de foro e para investigar parlamentar, na hora que chegar em algum parlamentar, um deputado, um senador, um governador, um prefeito, vai ter que subir para o Supremo Tribunal Federal. Aí vem outro problema, viu, Neila? Porque lá no Supremo muita gente era muito relacionada com o Daniel Vorcaro e a sua equipe. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, também estava na folha de pagamento do Banco Master antes de assumir o Ministério da Justiça. Então ele tinha muitos contatos ali político. Então uma análise
que pode ser feito é o seguinte: vamos ver o quanto essa operação vai crescer, essa água vai bater na de quem, vocês já entenderam, e aí a gente vai saber se essa operação vai ser estancada ou se ela vai seguir, né? Porque tudo vai depender, como sempre aqui no Brasil, em quem essa onda, né, vai afogar. Bom, vamos lá para o que realmente importa, porque só falar que houve fraude é amplo demais. Isso aqui não resolve nada, é muito pouco. O brasileiro precisa entender que tipo de fraude, quem está envolvido, o tamanho da bomba e por que isso colocou o sistema financeiro brasileiro inteiro em alerta máximo. Bom, vamos lá. O Banco Master, ele não quebrou porque ele fez maus investimentos. O Master quebrou porque, segundo as investigações, ele operava um esquema bilionário de manipulação financeira. E as peças que estão aparecendo agora, meu amigo, são muito maiores do que qualquer um imaginava. Bom, vamos lá, vamos aos fatos. O dono do banco, o Daniel Vorcaro, ele foi preso pela Polícia Federal com suspeita de venda de crédito sem lastro, uso de ativos fictícios para inflar balanços, triangulações com fundos de pensão, operações simuladas para mascarar rombos e supostas conexões políticas para manter o sistema funcionando. Um sistema desse, meu amigo, sem conexões de gente grande, gente do alto escalão, dificilmente funcionaria por tanto tempo. E aqui é onde entra o ponto mais pesado de todos. Por quê? Porque nos bastidores da investigação, meus amigos, começaram a aparecer nomes de ministros do STF que estão sendo citados aí em trocas de mensagens, telefonemas. Vamos deixar bastante claro aqui, ainda não tem prova de que ministro cometeu algum crime, não significa que ministro operou alguma fraude, mas significa o seguinte: o nome desses ministros está aparecendo dentro das investigações. Por quê? Porque o Master supostamente citava essas figuras, esses ministros, como influência política para abrir portas, acalmar reguladores e justificar movimentos completamente fora da curva. Como é que esse negócio pode prometer um ganho tão grande desse? Não, peraí, tem um ministro aqui por trás, meu amigo, não pode dar errado. E isso por si só, meus amigos, é gravíssimo. É um banco operando uma estrutura paralela de poder. E a partir daí, tudo desmorona, porque com a investigação em andamento, ainda a gente não tem muita informação, mas segundo o material que já foi enviado, o Banco Master revendia carteiras de crédito infladas, mascarava inadimplência, antecipava recebíveis inexistentes, rearranjava dívidas internamente para simular solvência. E isso tudo criou um rombo estimado na casa dos 41 bilhões de reais. 41 bi, meu amigo, com B. E quando esse buraco apareceu, o Banco Central ele olhou para dentro dessa estrutura e viu que não tinha mais nenhuma condição de manter o banco vivo, manter o banco funcionando, e decretou a liquidação extrajudicial, que traduzindo significa feche a porta antes que isso vire um efeito dominó e o sistema financeiro inteiro caia. E esse medo ele não é o exagero, por quê? Porque o Master ele tinha impacto direto em fundos de previdência, carteira de crédito, plataforma de investimento, bancos que vendiam os seus CDBs, e aqui é onde entra a outra camada crítica, porque o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, precisou mobilizar, tirar da sua carteira, do seu caixa, 30% de tudo que ele tinha guardado no seu caixa, somente para cobrir os prejuízos dos clientes do Banco Master. A estimativa é de que 1.600.000 credores terão direito de receber cerca de 41 bilhões de reais. É o maior resgate da história do Fundo Garantidor de Créditos. E tudo isso aconteceu por causa de quê? De um banco que, ao invés de operar como um banco, operava como um esquema de engenharia financeira, com tentáculos políticos e artifícios contábeis escondidos atrás dos resultados bons demais para serem verdade. Tá bom, Josué, mas como é que o Nubank foi parar no meio dessa confusão toda? Bom, eu vou te explicar de uma forma muito simples. O Nubank ele não tinha nenhum tipo de parceria operacional com o Banco Master. Ele não dividia estrutura, não dividia cliente, não dividia risco de crédito. O que ele tinha? Ele tinha era títulos do Banco Master, que são os CDBs emitidos pelo Banco Master, que o Nubank comprava e distribuía para os seus clientes como uma oportunidade única de renda fixa com altíssimo rendimento. E por que esses CDBs eles pagavam muitos juros? Juros muito acima da média, hein? Vamos ser sinceros. No mercado financeiro, qualquer título que paga mais do que todo mundo
É porque o risco é muito maior. Só que o brasileiro médio, ele não presta atenção nisso, ele nem olha para isso. Ele só enxerga o quê? A taxa e pensa, caraca, olha só o tamanho desse rendimento. E ainda seguro pelo FGC, tá valendo muito a pena. E é exatamente aí que o Nubank entra na história. O Nubank tinha quase 3 bilhões de reais em aplicações do Banco Master dentro da sua plataforma. Ou seja, milhões de clientes do Nubank ficaram expostos no Master sem ter conta no Master. Expostos por quê? Porque compraram produtos emitidos pelo Banco Master dentro do aplicativo roxo da Nubank, achando que estava apenas investindo em CDB. Então, quando o Banco Master quebrou, o pânico respingou em quem? Justamente no Nubank. Então, respondendo já em partes aqui, o Nubank ele não corre risco porque o Master quebrou. Ele corre risco se os clientes entrarem em pânico. Porque o momento do Nubank hoje é algo espetacular, o banco está voando. É o maior banco digital do mundo em número de clientes. Tem mais de 120 milhões de usuários, somando Brasil, México e Colômbia. E vale mais do que Santander, mais do que o Banco do Brasil, BTG Pactual, juntos em valor de mercado. E vem reportando trimestre após trimestre lucros crescentes. Só nos primeiros 9 meses de 2025, o Nubank lucrou mais de 1,5 bilhão de dólares, não é de reais não. As receitas de serviços explodiram, a expansão na América Latina do banco virou case global. E a inadimplência, que era o grande medo do banco, caiu nos últimos relatórios. Ou seja, o Nubank hoje não é um banco frágil, não é uma aposta, é um dos ativos financeiros mais valiosos da América Latina. O Nubank não está mal das pernas, não tem rombo, não está envolvido em fraudes do Banco Master. O único risco do Nubank hoje é psicológico, o medo das pessoas virar uma bola de neve incontrolável e promover uma corrida aos bancos. E respondendo, o Nubank pode quebrar? Tecnicamente, qualquer banco pode quebrar, mas realisticamente, meu amigo, um banco com essa envergadura não vai sentir quase que impacto nenhum com o que está acontecendo com o caso do Banco Master. Agora que você entendeu tudo isso, o que você pode fazer agora para proteger o seu dinheiro com ou sem Nubank, hein? A segurança do seu dinheiro não depende do banco, depende de como que você distribui o seu dinheiro. Anota essa frase aí, quem coloca tudo em um único lugar está sempre em risco. Isso aqui é uma regra básica dos investimentos, básica do dinheiro. Então, a primeira lição é o seguinte, nunca deixe mais de 250 mil reais por instituição garantida pelo FGC. Ou seja, se você tem mais de 250 mil reais e quer proteger isso, então divide em mais bancos. Se o cliente tem, por exemplo, 255 mil reais aplicados, os 5 mil entram em outra fila, a dos credores da liquidação extrajudicial. Nesse caso, não há garantia de recebimento. Vai depender de quanto for arrecadado com a venda dos bens disponíveis do banco. Se você tivesse investido aí 400 mil reais no Banco Master, meu amigo, e o Banco Master quebrando agora, você só vai receber 250 mil reais do FGC, que é o máximo, é o teto que ele paga. 150 mil reais ficariam descobertos. Então, qualquer investimento acima de 250 mil, você vai distribuir entre instituições financeiras. E a segunda sacada é você saber exatamente aonde o seu dinheiro está investido. E aqui muita gente se ferrou. Por quê? Porque o banco aonde você comprou o título não é o banco que garante. Você tem que ver quem foi o emissor do título. Se o CDB que você está comprando aí é o do Master, o risco é do Master. Se o CDB é do BTG Pactual, o risco não é do Itaú, é do BTG. É o emissor do título que garante, você está entendendo? Por isso que muita gente se ferrou mesmo não tendo conta no Banco Master. Eu estou te alertando aqui, tomara que não seja tarde demais, para que isso não aconteça com você. E a terceira sacada é o seguinte, cara, evite produtos com juros milagrosos. Se um CDB paga muito, mas muito acima do resto do mercado, cara, fica de orelha em pé. Por quê? Porque tem risco. O Master pagava aí 140%, 150%, 160% do CDI em produtos curtinhos. Isso é praticamente uma luz acesa, piscando, dizendo assim, ó, tem algo errado aí, meu amigo. E mesmo assim, milhões de pessoas embarcaram nisso. Nunca vá pelo rendimento, vá pelo banco emissor. Quem é que está emitindo aquele título? E a quarta e última sacada, tenha parte do seu dinheiro fora do sistema bancário. Eu não estou falando aqui de você guardar dinheiro vivo, porque a inflação vai corroer o seu dinheiro. Eu estou falando de ativos
que não dependem do banco, como por exemplo, criptomoedas, meu amigo. Guardar criptomoedas na sua própria carteira, fora das corretoras, fora dos bancos. E se você comprou criptomoeda e tem saldo lá na corretora, você não tem cripto. É somente uma promessa, é igual ao banco. Se a corretora trava, se a corretora quebra, já era, você trava junto. Por isso que dentro do protocolo BFC, que é a minha estratégia chamada blindagem financeira com criptomoedas, eu ensino o caminho exato para você tirar as criptos da sua corretora, colocar essas criptos na sua carteira própria, na sua posse. Como é que você monta uma reserva digital blindada e organizar a sua proteção patrimonial fora do sistema bancário tradicional? Porque o dinheiro que está no banco é do banco e o dinheiro que está na sua carteira é seu, você está entendendo? E é exatamente isso que eu mostro lá no protocolo BFC, através de videoaulas, passo a passo, para você começar a colocar o seu pezinho na água, fazer os seus primeiros investimentos utilizando o mercado de criptomoedas, porque quando o sistema balança, quem tem autonomia patrimonial, cara, quem tem autocustódia, dorme tranquilo. Ah, Josué, como é que eu faço para conhecer aí melhor o protocolo BFC? Eu vou deixar um link aqui na descrição do nosso conteúdo e no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai para uma página e lá tem todas as informações de como é que você pode ingressar no nosso curso, no protocolo BFC, e começar a partir de hoje a blindar o seu patrimônio utilizando o mercado das criptomoedas. Então, meus amigos, o que aconteceu com o Banco Master não foi um caso isolado, deu para você perceber, foi um aviso de que o sistema financeiro ele funciona muito bem até o dia que alguém erra. E quando um banco cai, não é somente aquele banco que passa por problemas, é sobre confiança. E confiança é o alicerce invisível que mantém o dinheiro do país em pé. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha dessa história toda. Você foi um desses que perdeu dinheiro com o Banco Master? Você vai aproveitar agora para proteger parte do seu patrimônio? Deixa sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.